o Senhor vem preferir, Pai, desempenho, mas Pai, a pregação da palavra, no ensinamento da tua santa palavra, meu Deus, do coração do Senhor para o coração da igreja, que o Senhor, meu Pai querido, venha, meu Pai, usar teu filho, Pai, como bênção, como instrumento de fogo, Pai, que tu atrapalha a situação, Senhor, Pai, que venha confirmar a bênção, meu Deus, a vitória, meu Pai, para teu filho, Pai, confirmar a história, meu Deus, para teu povo que está aqui, Pai, que já chegou, Pai, levantou o propósito da sua face, e aqui estou, meu Pai, porque, meu Deus, vai receber a bênção, Pai, da mão do Senhor, a palavra, meu Pai, do coração do Senhor para o coração da igreja. Toma eles na nossa mão, Senhor, confirmando a bênção, meu Pai, e a grande vitória. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, e nós vamos sair. O anjo de Deus, aqui se arrumou, na nossa casa a bênção chegou, aqui na igreja a bênção chegou. Louvado seja o nome da igreja. Glorifica o nome santo do Senhor para receber o servo do Senhor. Glorifica o nome dele. Amém. As palmas, igreja. Aleluia. Saúde, amada igreja, a santa paz de Cristo, nós agradecemos Ele sempre, meus amados, daqui a pouco já iremos orar, já meditar na palavra de Deus, essa palavra que nos enriquece e não acrescenta dores. Esta boa palavra de Deus. Pode sentar, irmãos. Palavra que nos enriquece e não acrescenta dores. E é comprovado na Bíblia a palavra dele, do Senhor da glória. A esperança que nos traz, ela é viva, ela é progressiva, tem progresso. Por isso que vale a pena continuar nesse trabalho tão lindo que o Senhor nos concedeu. É uma oportunidade nisso. Vai ter uma irmã que quer louvar a Deus, não me louvou? Já? Então vamos daqui a pouco querer louvar juntamente com a minha esposa e já iremos a meditar nessa palavra, a palavra de Deus. Aleluia! Não sei se os irmãos que estiveram aqui no outro sábado hoje estão, irmãos? Tem um irmão e os outros não estavam, né? Nós tivemos já sábado a maneira como Cristo nos recepciona, a maneira toda especial como Cristo nos recepciona. Tivemos também um comentário sobre os milagres que Cristo operou e o significado de cada um. Que às vezes era bom que todos tivessem aquele compromisso de continuar, os temas, os sermões da Bíblia, os ensinamentos, não é isso? E você vai cada momento a mais crescendo na graça e crescendo também no conhecimento. Já tivemos um comentário também sobre o efeito do reino da graça, a maneira como Deus salva em Cristo, Senhor da glória. E tudo isso contribui para o crescimento espiritual, contribui para o melhoramento constante em Cristo. A gente faz, às vezes, avaliações, pesquisas, e mostra que a perda de crente é muito grande nas igrejas. Não são todas não, mas tem algumas que a perda do crente é muito grande. Inclusive no nosso ministério
Não quer dizer por causa das pessoas que não incentivam, mas por motivo, às vezes, muitos não aceitavam incentivo. A perda chegou uma época chegou a quase 100%, é muita coisa. É muita coisa, perda não é fácil, que a pessoa aceita, mas depois não entra na responsabilidade de se discipular. E quando vem algumas lutas, alguns vendavais, a pessoa se desvanece. Por quê? Por qual motivo? Porque ela não tem aquela defesa da fé cristã, não tem aquele alicerce que leva a pessoa a ser alguém que tem discernimento próprio, aprenda a conviver com a palavra de Deus. Isso é importante, principalmente nesta época de tempos que mostra os últimos tempos como uma declaração muito importante e rica relacionado a essa última aliança, a última e eterna aliança. As alianças são tantas, mas tem 8, a Bíblia mostra que 8 alianças oficiais e 7 alianças foram quebradas. E Deus sempre insistindo e não desistindo para que as pessoas se recuperam com a sua palavra. Você vai descobrindo, descobre o tempo, descobre a época e vai aproveitando o que Deus trouxe para nós. Por isso que é bom, talvez nem todos sabem que nós estamos numa época da 8ª e eterna aliança. Não existirá outro Cristo Salvador a não ser esse agora. E é de uma maneira que tão suficiente que é possível a pessoa aceitar Cristo e perseverar com Ele. Porque tem as condições que Deus nos deu de perseverar em Cristo, o Senhor da glória. Vamos já louvar a Deus domingo, depois iremos a esse ministério importante da palavra de Deus. Glorificado o nome do Senhor da glória. Quem está recebendo a exortação? Estão compreendendo? Ou não? É importante avaliar para que saiba onde estamos, de onde viremos, para nos livrar do pecado, e onde estamos. Estamos na justificação pela fé, iremos para o encontro do mundo eterno. É um mundo sem fim. Glorificado é o nome dele, do Senhor. Glória a Deus. Igreja, cumprimento a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar o louvor, todos conhecem, é o vinde para glorificar o nome santo do Senhor. Estivemos a reunião até bem conhecido. Vamos louvar o Senhor. O tempo de louvar também é apropriado. Aleluia. É o número 20. Cante. Livres do pecado, orai para poder Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Orai para poder Deus. Orai para poder Deus. Orai para poder Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para poder Deus.
Aquele que quando você chegou e aceitou de coração, e ele é quem nos aceitou, a gente fala isso. Porém, igreja, continuar. Muitas vezes eu observo muitas pessoas. Quantas vezes a gente, às vezes o esposo vai levar até uma ceia para pessoas, e a gente chega naquele lugar, aquela pessoa mora num casebre, mas a alegria do Espírito Santo é tão contagiante na vida daquela serva de Deus. Eu saio dali regozijando. Eu não vejo aquela mulher reclamar, mas ela regozija em nome do Deus. Eu falo, meu Deus, essa verdadeiramente é uma serva de Deus. Verdadeiramente é uma mulher que aceitou Cristo e não fica olhando para um lado nem para o outro, né? Mas ela espera Jesus todos os dias. E eu não vejo reclamar, e muitas vezes você chega em um lugar até bem aconchegante, porém você não sente a presença do Altíssimo Todo-Poderoso. E isso eu falo, olha, essa mulher já passou por tanta luta, situação. Esses dias ela estava comentando que a enchente foi tão grande, que não sabe como aquele barraquinho foi levado. Igreja, mas ali você entra naquele lugar e você sente a presença de Deus na vida daquela mulher. E eu saio dali regozijando. Eu falo, Senhor, eu tenho mais aqui te agradecer em vez de reclamar. Porque olha a situação dessa pessoa aqui. Mas a presença de Deus é maior na vida dela. A presença de Deus é tudo. Então, igreja, não olhe para trás, olhe para Cristo. Olhe para aquele que nos salvou. Porque quando você se entrega para Ele verdadeiramente, você sabe que um dia iremos com Ele. Somente Cristo. E muitos olham para um lado, para outro, e a fé vai desvanecendo. Somente quem tem salvação para mim, você é Cristo. O fulano ciclano não é Cristo. Então não vamos ficar olhando para os lados. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: tomai cuidado para que a tua coroa não seja tirada, né? Se nós não olhar para Cristo, quantos querem arrancar nossa coroa? Nessa noite, nessa manhã, vamos fazer uma oração por aqueles que estão desanimados, para que o Espírito Santo de Deus ele te encontre, fazer um mover santo, que ele não venha olhar para nenhum lado nem para outro, mas somente para o Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja, meu Pai. Venha te encontrar as suas filhas, seu servo, Pai amado, sustentando, dando força e graça, para que eles venham olhar somente para o alto, olhar somente para o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é misericordioso, aquele que deu seu filho amado para morrer numa cruz do Calvário, por mim e por os pecados de todos, Senhor. Por isso sou pouco, Senhor. O Senhor diz a tua palavra. Meu Deus amado, que não são todos que vão alcançar a salvação, mas aqueles que verdadeiramente se entregaram de corpo e alma, de espírito para ti. Vai te encontrar aqueles que estão abatidos, aqueles que não têm força, meu Pai, aqueles que estão olhando para o lado e para o outro. Levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta esse jovem, levanta essa mocidade, levanta Jesus um grupo de oração, meu Pai, levanta Jesus amado para a cega. Elas não vão olhar para um lado nem para o outro, olhar somente para Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou sangue carmesim pelos pecados, Senhor. Tu és santo, tu és misericordioso. Venha abençoar cada servo teu, cada serva tua, meu Pai, e mesmo beijando, meu Pai, vem para a tua casa. Meu Pai, mesmo chorando, ainda seu joelho, eu dobro os seus joelhos a ti. Glorifica o teu nome, Senhor. Nessa manhã eu também te peço pelos hospitalizados, os doentes, acamados são muitos, Senhor. Vai de encontro a cada necessidade, a cada um e cada mulher da tua igreja.
Deus. Vamos, meus irmãos, meditar na palavra sobre algo que eu tinha dito hoje mesmo, sobre alianças quebradas e as alianças renovadas, e nenhuma delas prosperou, a não ser a oitava aliança, que é a aliança que nos purifica com o sangue de Cristo e nos isola de toda maldição. Vamos ler no capítulo 2 de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vamos ler no versículo 17. Graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus e não há outro, como nós sabemos. Quero dizer aos irmãos, às irmãs que têm irmãos de outro ministério, pessoas que não são crentes, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Aqui no capítulo 2 do livro de Gênesis, nos diz a palavra do Senhor da glória. Versículo 2:17. Encontraram? Já podemos ler? Quem não encontrou, procure encontrar para juntos nós meditar nessa boa palavra. Palavra de Cristo, Jesus. Todos encontraram? Então vamos ler. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, diz aqui a palavra de Deus, dela não comereis, ou não comerás, como está escrito na minha Bíblia. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pode sentar, já oramos, vamos orar a palavra de Deus. Deus criou o universo, é uma aliança. Como aliança, no primeiro versículo do livro de Gênesis está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, não tinha forma. Então Deus criou os céus, criou a terra e deu forma na terra. E foi criando as coisas, foi criando. Se nós olharmos o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, o homem foi criado para qual finalidade? Para a coroa da natureza. É a coisa mais preciosa para Deus, referente a toda a criação que Ele fez, que é a humanidade. Que nós já tivemos um comentário várias vezes que a palavra homem significa atribuindo homens e então o título do homem é o mesmo título da mulher. Quando está falando do homem, está chamando as duas naturezas pelo nome. Ele está compreendendo? Quando a Bíblia fala homem, Deus está chamando as duas naturezas por um só nome. Por isso que é bom você analisar bem o trabalhar de Deus. É uma questão de união. E Deus, depois que criou o homem, beneficiou o homem sobre as suas narinas e colocou o homem no paraíso. E a palavra diz que no meio do paraíso tinha árvore, duas árvores, não era isso? Era duas. E no versículo 9 diz a palavra do capítulo 2 que eram duas árvores. A árvore da vida e a outra. A árvore da vida e a árvore da ciência. O que é ciência? A palavra significa que
estava aquela árvore com uma demonstração. Essa árvore tem ciência. E ciência? Ela representa o atributo ou as qualidades exclusivas que só Deus pode ter. Então, cientificamente, aquela árvore estava já denotando assim que simboliza atributos exclusivos de Deus. Não sei se vocês estão compreendendo. Porque o atributo que Deus dá para nós é mansidão, humildade, benignidade, longanimidade, que é a paciência dupla, bondade, fé, mansidão, paz e domínio próprio. Então são atributos que Deus dá para quem? Para nós, como testemunho de salvos. Aleluia! Como testemunhos que foram salvos, então Ele nos dá de graça essas qualidades, que condiz muito bem com a nossa convivência com Deus, conosco e com o próximo. É uma Bíblia que o Senhor da Glória nos diz: entre nós, ela produz paz para transmitir para o mundo. Sem paz. São qualidades que Deus dá para o pai para o filho. Só que esta aqui, quando nós lemos, não. Essa qualidade, esse chamado também de atributo, ele é exclusivo de Deus. Vamos analisar bem. Quantos deuses existem? Verdadeiro. É um atributo que ele não dá para ninguém. Ele é dele só. Só um atributo. É a glória que ele não dá para ninguém. Então Deus, ele não chega em lugar nenhum. Ele não se desloca. Ele é. Isso chama atributo da onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, com presença e com poder. Mas nós não podemos, porque somos limitados. Deus não. Deus não tem limite. Então ele tem esse atributo de onipresença e onisciência. Ele iniciou tudo lá no futuro, no passado, melhor dizer, e compreendendo e vendo tudo que estava no futuro como já estivesse ali presente. Nós não temos capacidade de rever esses atributos, porque só isso aí pertence somente um Deus. Somente. Saber aqui aparece no livro é da recomendação que o homem não tinha direito de saber o bem e o mal. Por que não tinha direito? Porque não pertence somente a Deus. Ele sabe dominar tanto o bem e ele sabe fugir do mal e se resguardar do mal a vida toda. Por isso que houve essa observação lá no Jardim do Éden. No versículo 9 do capítulo 2, a palavra no meio do jardim estava a árvore da vida, que simbolizava quem? Simbolizava Cristo. Quem está no meio é Cristo. Ele é o meio de tudo. Ele não sai, mas tem 2 ou 3, ele está no meio. Ele é o meio. É o meio do nosso coração, dos nossos problemas, ele é o meio. E não se desloca, porque ele é onipresente, porque ele é Deus. Isso é muito importante. É graças a Deus mesmo para sentir seguro com ele, Senhor da Glória. Mas a observação que lemos aqui é que Deus falou com Adão: não comas desse fruto, porque no dia que comer, certamente morrerás. Era só ele, não tinha ainda a mulher. Mas ele foi orientado tudo. E ele continuou ali naquela perseverança. Esta lei, quando Deus deu a Adão esta lei, ele estava vestido com a glória.
Vestido. O que é vestimenta com a glória? É que não existe presença de malícia. Glória a Deus! A glória de Deus, ela nos beneficia a mente, que é a distribuição das boas coisas e também das más que é lugar. Então Adão estava vestido com a glória de Deus. E quando a mulher foi criada, Adão também não tinha pecado. Então os dois se tornaram vestidos com a glória de Deus. Quem está compreendendo? Como é bom ensinamento, não é? Quando nós aceitamos a Cristo, qual é o benefício que Ele traz para nós? A salvação acompanhada com a vestimenta da glória dele em nós. Por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, ele olha para uma pessoa e até ela está tão bem, condizente até com a parte social, a natureza assim, sabe que a pessoa olha com um olhar de misericórdia. Por que com olhar de misericórdia? Porque o Espírito de Deus nos veste e nos reveste de isenção, de malícia. Glória a Deus! Por causa da presença do Espírito Santo. E Adão estava ali no jardim com a sua esposa, vestidos da glória de Deus. Estavam despidos, mas não se maliciavam, não se envergonhavam, e a glória de Deus os supriu. Só que aqui há uma observação. Tudo eles deveriam continuar santos, sagrados, mas dependia de cumprir uma ordem. Qual era ela? É o que acabamos de ler. Não comas da árvore, do fruto da árvore da... Se as irmãs quiserem mais para frente, venham. Se estão lá atrás, se quiserem, venham. Para nós, cada momento, para mais crescer. Porque o tempo que Jesus veio e ele realizou seu ministério, aí ele liberou plenamente o tempo de nascer e crescer. Nascer em Cristo. Estou falando no sentido espiritual. Nascer na graça e crescer nela e no conhecimento para que tenha certeza das coisas, como se deve. Mas esse versículo nos chama muito a atenção, prestando bem atenção, porque Adão estava inocente, não tinha malícia, como já tinha vestido da glória de Deus, mas estava aqui condicionado em uma lei. Não coma do fruto da árvore da vida, da ciência, quer dizer, porque no dia que comer, certamente morrerás. E o que a única coisa que leva a pessoa a se complicar, destruir a si mesma e até família, é quando a pessoa ela interfere onde não se deve. No caso aqui, era a pessoa que tentar criar um ministério independente e ser outro Deus. Porque saber da questão de querer saber do bem e do mal não pertencia e não pertence, ainda existe hoje. As pessoas sabendo pelos limitados do bem e do mal, mas não pertencia a ninguém, senão o próprio Criador. A irmã Ana Lúcia quer ler para nós aqui no capítulo 3, versículo 22, do mesmo livro de Gênesis. Diz aqui a palavra de Deus, Senhor da glória. Aleluia. Capítulo 3 de Gênesis. E versículo 22. Então o Senhor
porque é o único que pode ter as mesmas condições de saber o bem e o mal. Quem é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os três é um. Os três são um, melhor dizer. E sendo os três um, só eles têm o direito de estar em outros lugares ao mesmo tempo, sem deslocar. Então o homem estava na condição de não querer saber além do que devia saber. Como diz a palavra em Romanos 12, não é? 8 na sequência, que não devemos saber além do que precisamos saber. Devemos sabê-los com temperança e não com exagero. Isso é importante. Aí o que aconteceu? Tudo era bom, a natureza era regenerada, não existia veneno sobre os animais, existiam animais, mas não existia veneno sobre os animais, não existia ódio, existia somente a regeneração da natureza. A medicina que Deus usava para conservar a saúde humana era o resplendor do sol. O sol não transmitia radiação contrária, porque tudo era muito perfeito, bonito e bom, e organizado. Deus é sempre organizado. Só que, se Adão comesse do fruto proibido, haveria a quebra de duas alianças. Uma que é a natureza, ela estava dependendo da maneira que Deus entregou a Adão. A regeneração do mundo dependia desta guarda, desta ordem aqui. Se nós for olhar no sentido mais aprofundado, Deus entregou a Adão 7 recomendações e as outras eram liberais. Não estava condicionado a prejuízo. Mas esta não, esta aqui precisaria cumpri-lo para que o mundo não sofresse danos causados por quebra de alianças. Essa quebra de alianças, vocês estão compreendendo? Se Adão pecasse, quebrava duas alianças. Quantas alianças? Quais? Ele passaria da inocência para a consciência. Então ele quebraria a lei da inocência e passaria para a consciência. Por isso que as nossas mentes, mesmo quando aceita Cristo, ela é cheia de tanquinho velho, máquina velha, muitos calçados novos e velhos. E a pessoa às vezes não vende, não dá, não presta estimação. É uma carga que veio depois do pecado para a consciência, de armazenar tantas coisas que a pessoa usa, coisas que as pessoas não usam, mas seguram ali o meu objeto de estimação, e assim por diante, não serve para nada. Então a consciência, ela encheu de ocupação de tal maneira, quando vem a palavra, se nós não tiver cuidado, não dá muito tempo para ler a Bíblia, não. Se não vigiar, não tem muito tempo, ou quase tempo nenhum, para examinar a palavra. É somente para crer em Cristo, mas sem que leia a palavra e examina, entra muitas ideias próprias e entra a doutrina da mistura do certo com o errado. Então é necessário que a pessoa aceite a palavra e dê lugar ao preenchimento do Espírito Santo, para que essas bagagens, pelo menos, diminuam em nossas mentes
pensemos mais na virtude do Espírito Santo e a cidade celeste. Mas veio isso, os irmãos podem avaliar que a pessoa adoece, ela trabalha pensando em adquirir algo. E ela que consegue. De repente aquele algo é desfeito. Por um motivo, ou por roubos, ou às vezes por tempestades, como nós sabemos, por vulcões, por terremotos terríveis como tem acontecido. E tudo desaparece ou por enchente e a pessoa fica só. Só que psicologicamente ela fica doente. Porque toda a bagagem que ela tinha, de um momento por um motivo ou outro, desapareceu. E aí, toda a bagagem que a pessoa possuía, ela estava ligada, em primeiro lugar, naquilo. Por quê? Porque vocês estão compreendendo? Pessoas que têm, todos nós temos coisas, às vezes boas, bonitas, mesmo simples, mas temos que ter aquela precaução. Sabe o que é precaução? Para da pessoa precaver. Aí o Espírito de Deus, ele nos modela. Ainda que tudo isso desaparecer, a pessoa não entra em depressão, porque o principal é a restauração da mente em Cristo para a salvação. Abrir um parênteses sobre isto, que eu ainda nem peguei, mas na igreja passar uma revista. Como se chama o título da revista? Tempos Trabalhosos. Compreenderam que é uma prevenção. A última revista que saiu, quem se lembra? A doença do século. A última. Nós trabalhamos com ela, a igreja, sobre a doença do século. Qual é a doença que mais predomina no século? Ansiedade, está ligada a ela, né? Está ligada. Mas por quê? Porque veio a consciência. E agora, atrás da consciência, veio Jesus tirando esse peso da mente e trazendo a graça. Porque veio a consciência, o pecado, supostamente o homem sendo igual a Deus, por causa daquela aliança que foi quebrada. Então, analisemos bem a palavra de Deus e o tempo cristão. Só que com tudo isso, as irmãs analisam bem. Adão quebrou quantas alianças? 2. Quebrou 2. Isso. Lê para nós o Mancário. Aí? O Mancário está aí, não? Ou saiu? Para fazer a leitura do capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, os irmãos acompanham, por causa que Adão quebrou a aliança. Isso de Gênesis. Toda a sua humanidade geme pela dor da fome. Seja a boa saúde física no momento do almoço, e passou do momento é dor que está aí. Agora a terra é amaldiçoada por causa do quê? Então foram quebradas quantas alianças? A da inocência e a da natureza. Maldita é a terra por causa de quem? Deus amaldiçoou a terra por causa do quê? Do pecado cometido por quem? Pelo homem. E esse pecado trouxe o que sabemos? O pecado da inocentação, da isenção, melhor dizer, da inocência, trouxe peso, preocupação com as coisas daqui e de uma maneira generalizada na época. E
com ele. Só que Deus quem conhece quem é Deus sabe. Deus ele traçou um plano. Que plano? De manter um povo para ele, para a glória dele. E o homem quebrou o plano de Deus. Quebrou a aliança, quero dizer. O homem quebrou dentro do plano de Deus. Deus fez a aliança com o homem e com a natureza. Duas alianças em seguida. Só que o homem quebrou a aliança, o pacto, o acordo, quebrou o acordo com ele e com a natureza. Só que Deus não quebrou o seu plano. Glória a Deus! Não quebrou o seu plano. O homem caiu, a terra desmoronou e está despedaçando cada momento a mais, referente quebra de aliança. Só que o plano de Deus está em função. O homem quebrou a aliança, tudo deveria estar desmoronado para sempre. Mas não, o Senhor foi renovando as alianças. A aliança adâmica e edênica causou a destruição mundial, que apareceu várias vezes, mas é importante avaliar, porque tantas catástrofes, tantas injustiças é causado por quebra de aliança. Quero que a irmã Ana Lúcia leia para nós aí, Isaías capítulo 24, versículo já diretamente o 5. E se as irmãs quiserem acompanhar, os irmãos também acompanham, porque nós temos razões para meditar na palavra do Senhor da glória, e a meditação é para que sejamos o quê? Bem-aventurados. 24, livro do profeta Isaías, versículo já diretamente 5, 4 e 5. Glória a Deus. Isso. A terra lamenta e defina, o mundo enfraquece e defina, e os mais altos do povo da terra enfraquecem, e a terra é profanada sob a ação dos seus habitantes, porque eles transgrediram as leis, alteraram o decreto e romperam a aliança eterna. Quebra de aliança, leis alteradas, o certo está errado, o errado está certo, inversão de valores. Mas começou de lá, da primeira quebra da aliança. A aliança, ela é eterna. Mesmo que o mundo está avaliando algumas tradições, o mundo está trêmulo, a humanidade, cientistas chorantes declararam que é inevitável as catástrofes, as dissoluções que estão acontecendo no mundo, e é inevitável que ficará pior. Por quê? Por causa do pecado e a quebra das alianças. Exatamente. Só que Deus continua ainda separando o povo do mundo. Deus continua ainda firmado na sua aliança, de maneira que a pessoa pode escapar. Vou abreviando devido ao horário. Depois que Adão quebrou a aliança, veio que o juízo de Deus. Dilúvio. Veio dilúvio. Mas entre o período pecado de Adão e o dilúvio, houve uma grande reforma, Deus dando oportunidade para a salvação. E muitos que viveram entre o dilúvio, o pecado cometido por Adão e o dilúvio, receberam a salvação mediante o quê? O ministério do neto de Adão, chamado Enos. Está em Gênesis capítulo 4, 26.
E o capítulo 5 traz uma listagem grande sobre salvos. Inclusive, houve também arrebatamento. Quem foi arrebatado antes do dilúvio? Vamos participando? Vamos. Quem foi arrebatado antes do dilúvio? Para não ver a morte? Não. Mas porque Enoque foi arrebatado, houve oportunidade de recuperação, aceitação, demonstração que Deus não existe. Ele quer que a pessoa que ouça a palavra, pratique e viva. Glória a Deus. Não desistir de Deus. E os demais foi caminhar já. Se nós olhar, ali Enoque foi a 7ª linhagem, depois de Adão. Está em Judas, verso 12, se não me falha a memória. Em 13 e 14. E continuou. Aí veio o juízo de Deus. Só que vale a pena perseverar, tá? Porque quando o juízo de Deus veio, devido à quebra das duas alianças, com Adão e com a natureza, veio o juízo de Deus, mas mediante aquele período ficou a 10ª geração em Noé. Vale a pena perseverar, ainda que as coisas se invertam, mas os perseverantes devem estar sempre ali, não confuso, mas esclarecido. Quem sabe o que significa a palavra perseverante? Perseverante significa paciente. A palavra é nossa. Perseverante significa paciente. E eu já tive a oportunidade de ouvir irmãos dizendo que não dá muito para ficar em curso de ensinamento porque não tem. Quando não tem paciência, tem iniquidade. Está ligado uma coisa a outra. A irmã Carlos quiser ler para nós aí Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. Louvado ao nome do Senhor da glória. Então, o salvo tem qualidades que Deus dá de graça e paciência. Sem paciência, a pessoa ela recebe o presente, a salvação como presente, os dons de Deus como presente e joga fora. Perigoso receber a graça de Deus em vão. Mateus 24, 12 e 13. Os pacientes. Inimizade tem iniquidade. Iniquidade é uma falha que você comete e não corrige. Já que não corrige, ela vem com um broto que nasceu de uma semente. Se corrigir, aquele brotinho é cortado e ele não produz, não cresce. Mas se tem hábitos contrários à palavra e não se corrige, aí a pessoa é portadora do pecado de iniquidade, aniquila tudo aquilo que Deus traz de bom. Ela sufoca, desperdiçando as oportunidades. E aí, por que ele vai multiplicando? Porque o pecado apareceu, o pensamento apareceu, não foi cortado, não foi evitado. Então vai de pensamento, então entra até a realização de algo que causa problemas mais graves. Mas o Senhor está referindo os pacientes até o fim. Isto, os pacientes até o fim serão. Eu vou abrir um parênteses sobre paciência. Já houve pessoas, não sei se os irmãos já ouviram alguém dizer que a pessoa não deve pedir paciência. Já ouviram, não? Então corrija essa parte aí, não vai para lá não. Não vai para lá para onde, ó? Para baixo. Leva para o abismo.
mais experiência. Tem que pedir paciência, porque a paciência é uma virtude que produz o quê? O que a paciência produz? E eu vou falar uma expressão bem aberta. É mentira que quem pede paciência recebe tribulação. É mentira de quem fala. Quem pede paciência recebe experiência. E para nós aí, Renato, se as irmãs quiserem acompanhar aí. Por isso que é bom ter pessoas que estão aceita Cristo para ser liberto de campeão. Isso é Romanos 5, versículo 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Ou seja, o versículo 1 ou 3, vamos ver o que diz a palavra. Então, irmão, maus ensinamentos levam a pessoa para baixo. Paciência não produz tribulação, não. Está compreendendo que eu repeti uma vez e outra. Paciência produz experiência e não tribulação. É uma inversão de valor. E o valor da Bíblia invertida é considerado como feitiçaria. Pode ler o versículo. Começa no primeiro, até o 3, por favor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos vivos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança, paciência. Olha a inversão. Tribulação produz tribulação. Mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Estão compreendendo? Aprendam bem. Quando eu ouvir alguém dizer isso, não aceite não. Porque são mensagens que vêm do abismo. Que vem do abismo para esse planeta Terra, sobe por de baixo. De baixo e vai para a mente. E o que vem da glória, esse traz a sabedoria e a edificação. Sabendo que a tribulação produz o quê? Como que tribulação produz tribulação? É loucura e é preocupante, sabe por quê, irmãos e irmãs? Vou abrir um parênteses sobre esse comentário. Porque Jesus expressa que a questão de muitos conhecer a Cristo é uma grande quantidade de pessoas, ou até aceitar a palavra. Agora, a prudência são poucos. Esse é o perigo. Que 10 eram crentes, 5 eram e 5. E o que é isso aí de não pedir paciência, porque não pedir paciência, que é paciência produz tribulação? É doutrina de pessoas loucas. Misericórdia mesmo, vocês estão compreendendo por que precisa ensinar a palavra? Amém. Então a paciência, a tribulação, você passa por uma tribulação, você vai adquirir mais que? Porque aonde nós lemos, diz primeiro Deus justifica, Ele dá a paz, Ele revela a glória, isso é preparo psicológico, nos versículos 1 e 2, está compreendendo? Revela a glória, nos dá a firmeza da esperança da glória, nos revela a glória. Então, quando vem a tribulação, o psicopata psicológico e espiritual já está preparado. Glória a Deus! Porque antes da tribulação é a saúde da igreja. Antes da tribulação vem quantos benefícios? Justificação. Você iria para o juízo final, agora não vai mais, é justificado. Você recebeu o benefício da vida. Você recebeu o seguro de vida. Glória a Deus! É isso que significa ser justificado. É você saber que o seguro de vida está garantido em Cristo. E a morte física está presente, mas a espiritual desaparece. Por isso que o cristão salvo tem menos medo de morrer. Só tem um medo humano.
Mas o medo de morrer, que traumatiza a mente, não tem mais. Isso isentou, isso está em Hebreus 2,15. E o Senhor nos isentou do terror da morte, por qual todos estavam escravizados. Olha que maravilha é a palavra. Estão compreendendo? Então o homem entendeu que o servo de Deus entendeu que ele deveria ter paciência. O mundo todo não quis, mas Noé não confundiu. Continuou a paciência. E quando Noé sai da arca, Deus faz a terceira aliança com ele. Não exterminando o mundo com água, e sim com fogo de guerras, e homens revoltados contra Deus, e recebendo a destruição de uma maneira rescaldante, terra queimando. Não sei se todos os irmãos sabem disso, as irmãs, que a terra é misturada com fogo. Quem sabe? Não, alguns sabem, não é? A terra é misturada com fogo. Quando tem aquecimento pelo sol, o sol transmite luz, ele transmite também essa claridade pela luz. O sol transmite luz, o sol transmite calor e o sol transmite fogo. Aí Deus fez a aliança com Noé, a terceira. Que o mundo não acabaria com o fogo, mas também tinha um significado. Eles precisariam, os que foram descendentes de Noé, precisariam conservar o nome de Deus pelos objetos. Não poderia ter mudança de idiomas, está no capítulo 11 de Gênesis. Mas lá na Torre de Babel houve a quebra da terceira aliança. Quando inverter o nome das coisas, os irmãos compreenderem, as irmãs, que a Bíblia invertida é exatamente feitiçaria de terceiro grau. É uma realidade, isso é a primeira, a segunda e vai ser. Então, como a aliança, a terceira aliança, foi quebrada lá na Torre de Babel, só que o plano de Deus está firme. Glória a Deus! E é a nosso escape. É o nosso escape. Então, ficou um período de confusão e tudo era Deus, Deus era tudo e nada era Deus verdadeiro. Mas houve um homem, os irmãos analisem bem, que vale a pena dar atenção à palavra. O exemplo Noé, 100 anos pregando para quê? Para os homens, mas na perseverança para a sua família. Ele pregou porque cada movimento que fazia o trabalho de Noé, as ferramentas de Noé, que Noé usava, batiam fazendo a arca, era uma pregação que ele dizia, não é? Arrepender, não se arrepender. E aí continuou. Então a aliança de Noé, com Noé, a terceira foi quebrada na Torre de Babel, aonde os objetos foram metidos novos. Tijolo era betume, tijolo é para levantar a alvenaria. E betume é para vedar, fazer vedação. Então o tijolo não faz o trabalho que o betume faz, é o betume que faz o trabalho dele. Cal é para amaciar a areia, para o trabalho, assim por diante. Então o cal não faz vedação, ele amacia a massa, macia. E assim perdeu todos os nomes, aliança, quebra de aliança, mais derrota no mundo. Nós vemos que a Deus falou com Adão: maldito é a terra por causa de quê? Da tua transgressão. E ele também ficou sobre o que a gente vive hoje, gênero. Por isso Paulo diz: toda a humanidade, Gênesis 8 Romanos,
Verso 22. Todo geme de uma maneira ou de outra. A pessoa mais portadora da saúde, ela geme. Ela geme por sono. Ela geme por falta de por estar com fome. Geme por, às vezes, suas necessidades fisiológicas. Geme. Não tem escape. Porém, a perseverança enquanto que nós encontramos, eu não vou terminar hoje, devido esse trabalho só muito edificativo, e graças a Deus ele tem um espaço bom de horário. Aí, mediante aquela corrupção, aparece quem? O homem que aceitou a quarta aliança. Quem foi? Quem? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis 12. Se não cabe dizer para nós ler. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. A quarta aliança. Essa aliança é bem ligada à nossa hoje. Essa é a nossa maravilha, uma das nossas maravilhas de Deus operando em nós. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Aí chegou para nós agora. Então, dentro da corrupção, Abraão, um homem idólatra, servia todo tipo de deuses, conhecido como a doutrina dos politeístas. Naquele intervalo em que ninguém buscava Deus, o que aconteceu? Deus marcou encontro com quem? O Abraão marcou encontro com Deus. Quem marca primeiro é o homem ou é o Criador? Todas as vezes, tem cada coisa, eu marquei um encontro com Deus. É Deus que marca um encontro conosco. Às vezes inverte as palavras, tem até hino que fala, né? Um hino que fala assim sobre isso. Então, analise bem. Então, Deus chama Abraão para implantar a quarta aliança. E seus irmãos me enunciar esses versículos. Vamos compreender que no versículo 1, no fim do versículo 2, existem 4 promessas. E no versículo 3, mais 3, são 7 promessas. E Deus, então, chamou Abraão, aí já não deu a Abraão a lei que entregou a Adão. Por quê? Porque Deus falou com ele, que engrandeceria ele, que honraria ele seria uma bênção. A pessoa, para falar com o ser humano, que a pessoa continua sendo uma bênção, é necessário que Deus demonstre que ele está disposto a não colocar mais uma lei que o homem não pode cumprir, mas sim a misericórdia dele, ajudando o homem que é falho. Glória a Deus! É isso. E é o que temos hoje. Abraão, a quarta aliança. Aí já não tem mais a ordem que entregou Adão. Se comer, morrerás. Abraão, se olhando na história do personagem, Abraão cometeu assim como as outras várias. E todas ele recuperou, se arrependeu, e Deus perdoou e falou com ele. Continua sendo uma bênção. Glória a Deus! E esta aliança, resumindo aqui, esta aliança, a quarta aliança, que Deus falou, irmão, com Abraão, é a aliança que estamos vivendo hoje, é a aliança da fé. Entre a aliança abraâmica e a aliança da graça, entrou a lei. A lei dizia, não peque para que não morra. A graça diz, não peque, mas se pecar, peça perdão. Glória a Deus!
podemos compreender, nós temos possibilidade de perseverar. Não somente pelo ensino da palavra, mas porque a palavra ela vem escrita em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado em nós. Então estamos no tempo, tem a aliança sobre a lei, que é a quinta, não é? No Monte Sinai. Tem a aliança, que é a sexta aliança palestiniana. Se o povo de Israel servisse a Deus sem sair daquele país, eles seriam sempre abençoados. Mas se não quebrasse as regras da lei, que já foi diferente das regras da graça. Israel foi parar lá em Babilônia. Ele estava olhando a distância de Jerusalém a Babilônia, tem quase 1.000 quilômetros. E as pessoas andando a pé, quase 1.000 quilômetros, mais ou menos 960 quilômetros, mais ou menos 960, de acordo com o cronista. E eles foram sair de Jerusalém, da Palestina, para ir para a Babilônia, lá suportar o paganismo, porque quebrou a aliança da Palestina. Aliança com a nação do Estado. Aí Deus trouxe a aliança, que essa aliança, as duas alianças que mais visa Cristo, agora nós sabemos, porque o Espírito de Deus, ele veio sobre nós com abundância. Com abundância. É porque a irmã não viu, foi lido no 3 de 5 de Romanos, mas o versículo 4 diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é a nossa verdade. Aí veio a sétima aliança, a aliança davídica. Olha muito bem para a chegada do Messias na época. E a aliança davídica ela foi quebrada. Somos descendentes de Davi, os pecados de Salomão, e assim por diante. Às vezes a pessoa não pede a salvação, mas pede o quê? O galardão. Porque Salomão foi se arrepender, lá no capítulo 7, 26 de Eclesiastes. Lá ele faz a sua confissão de arrependimento. Só que as suas obras de aliança tinham quebrado os pecados todos afetivos. Aí o que aconteceu? Deus prometeu a uma aliança, aliança eterna. Vamos ver aí rapidinho, cara, em cima da hora. Vamos ler no de Amós, capítulo 11, verso 9. A irmã Renata Silveira, quando lê para nós, já iremos terminando esse trabalho também do Ministério de Cura Divina. Quando vocês têm enquadrado na palavra, é aí que Deus opera, curando o coração e o corpo. Glória a Deus! Amós, capítulo 11, 9. Glorificado é o nome do Senhor agora. Amós está próximo ao livro que passa Daniel, depois Oséias e Amós. Analisando como nós estamos no livro, é importante. Capítulo 11, verso 9 de Amós. Louvado seja o nome do Senhor. Passou Daniel já encontra Amós. Amós já encontra Amós. Isso. Encontrou? Está Daniel, Oséias e Amós. Sim. Por isso que, se não ler a palavra, não cresce em justiça. A Bíblia diz que a pessoa cresce em justiça pela fé, mas lendo, e quem não sabe ler, ouvindo e aprendendo. Encontrou Amós? Capítulo 11, 9. Amós. Pode ser isso. É 9 e 11. 9 e 11. Encontrou? Deixa eu encontrar aqui na minha, já estamos bem.
então. Isso. Naquele dia, É esse mesmo, desculpe. Olha, é esse mesmo. naquele dia eu levantarei a ambos, Davi, e os muros derrubados lhe deixaram brechas, e as suas ruínas erguerei, e a construirei como nos dias passados. Isso. Para que possa o restante de Edom em todas as nações que tem chamado. Só isso. Nós. Diz o Senhor que fez essas coisas. Olhe bem, o errar é humano, sabe disso? Amém. O errar é Humano. consertar, o reconhecer é divino. Consertar é necessário. Permanecer no erro é maligno. Eu falei 11, nós já consertamos o versículo 9. É um erro, mas o erro já foi corrigido. É o dever de pessoas crentes humildes que corrigir os seus erros. Agora, encerrando, as tendas de Davi que caíram é a quebra da sétima aliança, causada pelos descendentes dele mesmo. Mas aí olha que quando Jesus nasceu, no capítulo 11 de Mateus, na sequência, fala que Deus lhe daria o trono do seu pai Davi, pai por descendência. E essa reconstrução de caiu, das tendas de Davi que caiu, agora funciona onde? A nova, a eterna aliança em Cristo, por qual nós estamos firmes. E não encontramos nessa última aliança uma lei que não podemos cumprir. Uma lei que nos aprisiona com o nosso defeito. Encontramos uma ordem que o Senhor nos ajuda em tudo. Então não tem motivo para que a pessoa para ela se desvie, mas ela pode até sentir fracasso, porque é humano, sentir problemas difíceis, quase na Jeremias, que era na lei, mas ele considerava na graça. Jeremias, a biografia de Jeremias demonstra, parece que ele tinha até afastado de Deus, não tinha mais nada de Deus, mas não, ele confiou na graça e Deus levantou. Hoje nós estamos nessa graça, que Deus continua nos abençoando. Vamos continuar aqui, porque breve a trombeta soará ou tocará, e somente os perseverantes ouvirão. Se quebrar esta aliança, questão de rejeitar a Cristo, não existe mais outra. Essa é a última e eterna aliança, e é a oitava aliança. Deus continua nos abençoando. Jesus expressou que ao ouvir receber a palavra, a pessoa recebe duas curas. A principal, que é a cura interna do coração, da alma, da mente. E os problemas também, Deus vai cuidando cada dia mais, cada dia. Que Deus continua mais uma vez nos abençoando. Vale a pena continuar com o Senhor? E com a sua palavra e com o povo dele. É um conselho. Não reclame que não tem paciência de ouvir a palavra, porque paciência é fruto do Espírito de Deus. Ele nos dá com abundância. Fique de pé com as nossas ofertas que Deus preparou. E vamos terminando aqui, depois de ungir com prudência, ungir os irmãos com azeite, o azeite, capilaridade também de atuar cura até física. Para o crente também cura espiritual, diz a palavra. Perdão de pecados para o crente, que errou e sabe que tem que ver porque cometeu aquele pecado. Apresenta aí as ofertas, apresente com graça de coração. Apresenta a oferta porque gosta de ajudar. Pode ajudar a mão. Tem as revistas da livraria, vou pegar uma depois de tudo. Quem quiser, irmãos, revista, a revista é considerada como um manual que dá a entrada fácil para a Bíblia. Está compreendendo? Apresenta as vossas ofertas aí com amor e com alegria. Deus, glória, Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, que
estamos aqui, Pai, apresentando o Senhor da glória, as ofertas, Senhor. O Senhor da glória tem se preparado, meu Deus, meu Pai, na virtude da tua palavra santa e poderosa, porque na verdade o Senhor abençoa e inicia tudo primeiro através da sua palavra. Receba, meu Deus, em nome do Filho Jesus Cristo, permanece para sempre. Coloca o seu pé na sala, se tem alguém disponível para a ação de glórias e derrotas, pede também pela fé no Senhor da glória, pegue com amor, com alegria, e vamos trabalhando na palavra de Deus. Quem compreendeu o efeito que traz a palavra? Mas não só veja, compreende, vai estudando 20 vezes educadamente, repetindo. Grupo louva bem, porque sai uma vez, corrige o erro, outra vez, corrige o erro, e vai se aperfeiçoando, porque o grupo se torna uma organização importante para o louvor, para o trabalho, mas porque dedica. E o cristão também, ele precisa estar sempre, não só orando, mas depois da oração, edificando na palavra. Então, irmãos, está passando aí as sábados. Obrigado, irmãos. Contribui com a alegria, estão passando também o melhor. Quem tem desejo de ajudar a obra de Deus, Deus prepara o momento certo. Glória a Deus! O que precisa é ter vontade, sentir a vontade dada pelo próprio Deus, obra do Espírito Santo, de se sentir honrado também em cooperar na sua boa obra. E a honra que nos deu também de sermos, não é isto? Capazes de ofertar para a sua obra, ou na sua obra, no seu trabalho. E Deus continua nos abençoando, como tem nos abençoado. Devemos pedir paciência ou não? Para qual finalidade? Para ficar mais esclarecido, mais experiente, mais seguros e mais cheios do Espírito Santo. Glorificado o nome de Senhor. Glória. Vamos agradecer a Deus, mas antes eu gostaria de saber se tem pessoas que não é crente, se está conosco, sentindo de aceitar Cristo como Senhor da sua vida. Tem alguém? Não tem? Ou algum que é afastado do Evangelho, alguma pessoa que afastou-se do Evangelho está conosco? Tem alguém? Não tem? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu, apresentando as famílias. Até a minha esposa já fez essa oração no princípio. E é importante crer na oração, porque ela deve ser feita do Espírito Santo, que vem lá do Pai. Tanto edifica a nós, quanto Deus responde em favor de outras pessoas. Vamos agradecer a Deus. Depois os irmãos que quiserem se unção com a gente, venham. Está bem? Venham com fé. Em Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, estamos te agradecendo, Senhor, e também mencionar, meu Deus, as coisas ao Senhor da glória, que já foi mencionado na oração, seja pouco também, meu Senhor da glória, com a tua graça santa e poderosa, meu Deus, meu Pai, na virtude do Evangelho, santo, maravilhoso, bem poderoso, que permanece sobre Deus para sempre. Em Cristo Jesus, como a vida dando sempre livramento, atuando a cura divina, meu Deus, resolvendo dúvidas para o Senhor da glória. Manda o teu pleno esclarecimento da virtude divina, Senhor, da tua gloriosa palavra, e permanece em Cristo Jesus, que o amado Filho. Amém. Vamos despedir com a paz de Cristo. E é assim. Quando for agradecer a Deus, não tem como. A gente agradece pelos livramentos que sabe e pelos que não sabem. Porque estamos debaixo do livramento de Deus constantemente. A paz de Cristo Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Abençoados, que já entraram abençoados. Amém. Ela vem para irmã. Só um sem problema. Deixa eu atualizar os irmãos que Santa Ceia, irmão, que passa. Santa Ceia à noite, tá bom? E amanhã de manhã.
Hoje é o segundo sábado do mês, então, consequentemente, a Santa Ceia com os irmãos, né? De momento da Deus e amor, hoje à noite e amanhã de manhã também. Deus abençoe, irmão, mas é o dia. A ceia hoje vai